Lá, nosso terceiro vídeo sobre arquétipo. Agora eu quero mostrar na tua vida o que que acontece quando você não balança esse tipo de coisa e não entende o que está acontecendo. Você não precisa entender sobre isso, sobre todas essas situações. Eu só quero provar para você que a energia existe, que os arquétipos existem, que os símbolos existem, que o lado espiritual, energético existe. E a gente não se dá conta. E é mental, sim, é emocional, é físico e é espiritual. São os 4 pontos e isso trabalha, sim, a nossa vida. Tem gente que sente mais, tem gente que sente menos, mas vamos lá. Vamos pensar assim, o arquétipo da avó. Imagina uma avó. Pensou? Uma avó a gente imagina, você provavelmente está imaginando que é uma senhora gordinha, de óculos, cabelo encaracoladinho, né, branquinho, fazendo tricô, fazendo comida boa, né? Você provavelmente imagina isso, que a avó cuida, né, zela pela gente, com uma tranquilidade, uma mansidão. Não é verdade? Não é isso que você imagina? Mas a da maioria das pessoas imagina a avó dessa forma, porque isso é um arquétipo, isso é cultural, isso já está no campo, tá? Energético. Mas vamos lá. A avó é praticamente isso, sim, porque ela cuida muito, quer cuidar, né, do neto, ela quer fazer o que ela não fez para os filhos, ela está num tempo com mais experiência e ela quer fazer as coisas boas, trazer aconchego, acolhimento para os netos. Então, mas ela continua sendo mãe, mas a energia, quando a mulher se torna avó, ela passa a ter mais energia focada e ela se torna avó, né? E ela tem mais energia focada no neto e na neta. Pode ver. E o que que acontece então? Vamos lá, para vocês verem como isso é muito doido. Quando isso acontece, uma avó, ela tem que lembrar que ela é mãe, ela é esposa, e muitas vezes ela é separada e ela quer ter relacionamentos, e muitas vezes ela tem ainda atividades sexuais, né? E isso diminui bastante, bastante mesmo, porque ela está se tornando vó. E a avó, entre aspas, no arquétipo, ou a avó não transa, tá? Meio louco isso, mas ela não tem relações sexuais, ela só acolhe. E a mulher sim, a esposa sim. Daí entram várias séries de coisas que a esposa faz, ou o que, que o marido faz. Mas nesse caso aqui da avó, a avó ela começa a ser vó e esquece, esquece, não que deixa, mas ela esquece de ser esposa. Muitas vezes isso acontece, então afeta no relacionamento. Isso afeta não no trabalho, mas muitas vezes no trabalho também, depende do trabalho, né? Então, isso afeta. Então, é importante que tenha união, tá? A gente consiga entender que eu sou vó, mas eu sou mulher ainda, né? Eu sou esposa e continuo, mas às vezes é muito forte esse desejo de ser vó, essa coisa, essa conexão, essa energia muito forte que não é que se perde, mas ela se deixa levar. Então, a avó, por exemplo, tem vós aí de 50 anos, 55 anos que estão separadas e querem ter relacionamento, então ela tem que saber levar, tá? Saber dosar isso. Por quê? O que que vai acontecer se ela se levar para o lado de vó? No exemplo dessa avó que é separada, solteira, tá? Que é viúva, enfim. O que que vai acontecer? Ela vai começar, se ela imagina que a avó é acolhimento, que a avó é gordinha, que a avó usa óculos, faz comida, o que que vai acontecer? Na mente dela, em toda a energia dela, vai começar a transformar ela o quê? Em gordinha, começar a transformar ela, a colocar óculos, a visão, parece meio louco isso, mas isso é psicológico, isso é energético, isso é emocional e transforma no físico. Assim como o contrário. Por isso que é tão importante entender e saber que existem essas energias. Parece um papo meio louco, mas isso começa a transformar na pessoa. Então ela começa a se tornar uma voz assim, mais gordinha, começa a engordar. A mesma coisa que a mulher, muitas vezes ela engravida e tem um filho, então ela imagina que a mãe é aquela que não pode ter relações sexuais. Ela não tem mais aquela libido, ela acha que tem que viver para o filho, mas ela esqueceu que ela ainda é mulher, né? Que ela é esposa, que ela é mulher, digamos, o feminino, que é sexual, que é sedução, que é libido. Então isso eu também explico nos meus cursos para a pessoa entender isso e trabalhar isso.
porque é um conflito muito grande para homens também, tá? Então existe a rejeição, daí o homem acha que é rejeitado, o homem daí tem toda uma estrutura diferente, né? Biológica e energética, a mulher também. Então dá uma sopa de letrinha que se a gente não entende o que está acontecendo fica complicado. Mas voltando ali na avó. A avó, ela, então, se ela é solteira, ela tem que continuar fazendo as coisas dela e perceber que a energia de fazer as coisas dela vai puxar muito para o neto, né? Ela vai começar a mudar muitos padrões, né? Vai deixar de sair um pouco. Então tem que ver o que que é bom, o que que é feliz para a vida dela. Ela pode curtir o neto e ao mesmo tempo ser uma avó, né? Uma mulher que sai. Muitas vezes tem conflitos, vocês devem conhecer, ou na vida de vocês devem conhecer esse tipo de situação. E daí a filha tem um filho, né? E daí a filha fala assim: ai, mãe, agora é melhor tu não sair. Onde já se viu uma avó na tua idade sair, né? Uma pessoa na tua idade sair. Não existe esse tipo de preconceito? Existe na sociedade, existe então no campo energético, existe sim, e transformar na sociedade esse tipo de preconceito. E é totalmente errado, porque a pessoa tem que ser feliz, ela tem que usar a essência dela até o último dia. Eu sempre brinco, até os 99 anos da vida dela, viver, claro, com consciência, sabendo, ajudando, né, a, a avó, né,